Olá pessoal, eu sou Andréia Pinto e nós vamos falar sobre características importantes dos pães. Esse é mais um vídeo do nosso canal Panificação na Amazônia. Então, quando nós falamos de características dos pães, é algo muito relativo. Apesar de se ter vários protocolos de produção de pães e a gente ter várias características importantes, é também muito importante salientar que uma boa característica ou uma má característica nem sempre significa que o pão esteja ruim ou esteja bom. Porque o que vai definir, na verdade, essa qualidade é o seu cliente. É o cliente que vai dizer, eu gostei desse pão. Nas padarias, geralmente, os clientes chegam e falam assim, olha, eu quero o pão mais moreninho, eu quero o pão mais branco. Então, o cliente, ele é exigente nas características que cabem a ele, né? O que nós tentamos fazer é manter um padrão de qualidade, ou seja, no meu processo, na escolha dos meus ingredientes. É importante que eu mantenha essa sequência. Mas vamos falar de alguns critérios super importantes. O tempo de fermentação, né, é um ponto de extrema importância, porque se eu não controlo a minha fermentação, eu vou ter os inconvenientes, por exemplo, o pH desse pão. Vai se tornar um pão um pouco ácido se eu tiver uma fermentação excessiva, né? E se eu tiver uma fermentação curta, o que vai acontecer? O pão não vai ficar com a maciez devida. Então, eu tenho que saber controlar esses processos para que eu chegue num ponto adequado do meu processo. Outro fator de extrema importância, né, é a temperatura do forno. É saber controlar essa temperatura, né, para que o meu pão tenha aquele desenvolvimento inicial. Depois ele tenha a penetração do calor no centro e que ele forme a crosta da forma desejada, né? Seja ele um pão, uma crosta mais consistente ou não. Quando nós iniciamos o processo de produção de pães, e aí eu falo do início realmente, aquela pessoa que tem curiosidade, que gosta de produzir os seus pães e que fala, não, poxa, agora eu quero me dedicar, eu quero começar a produzir meus pães, como eu faço para agradar o meu cliente? Eu quero te falar que o agradar o cliente vai ser primordial que você escolha bem os seus ingredientes, que você siga os seus protocolos. E aí, quando eu falo seguir os seus protocolos, não é pegar e ficar reproduzindo receita, né, de forma tão linear. Eu posso ousar também. Mas o início é bom que você treine as receitas para que você tenha a sua segurança. Mas existe um ponto, gente, que a gente tem que se atentar para que a gente não caia naquele achismo de que eu estou fazendo errado ou que a pessoa está fazendo errado. Quando a gente fala de pão, existe um ponto que é primordial, o gosto pelo pão, né? Existem pessoas que gostam de pães mais crocantes, existem pessoas que gostam de pães mais macios, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa padaria, um dono de padaria, ele vai se ver nessa situação, por exemplo, daquele cliente que chega e fala assim, olha, hoje eu quero aquele pão bem moreninho, eu quero meu pão careca bem assado, então, olha, eu quero... Tem pessoas que gostam do pão quase cru. Então percebam que você vai ter que atender vários clientes com vários gostos diferentes. O que importa, na verdade, é você chegar no ponto de produção que você se sinta seguro e você diga, esse é o meu pão, é o pão que eu tenho para ofertar, né? É o pão que eu desenvolvi, uma técnica que eu estou trabalhando, que eu me identifiquei e que a meu gosto ele está dentro dos padrões de qualidade. Então, não se prendam, né, a características ou a protocolos que, por exemplo, você encontra na internet e você, poxa, eu quero chegar nesse nível de qualidade. É bom que você corra atrás disso, né? É bom que você pratique. Mas entenda o seguinte, a panificação é um processo de fermentação. A panificação ela vai depender de vários fatores para que você chegue num resultado desejado. Por exemplo, aqui na nossa região, a região norte, né, é uma região muito quente. Para a gente segurar uma fermentação, a gente tem que trabalhar muito. Às vezes a fermentação tem que acontecer dentro da geladeira. Por quê? Porque a temperatura não vai comportar um protocolo de uma receita que uma pessoa está desenvolvendo lá no sul do Brasil, por exemplo, que é uma região mais fria.
Então tudo isso você vai pesando, você vai balanceando para você chegar na qualidade que você deseja, né? Então o que eu tenho para falar, na verdade, é que o seu pão ele pode apresentar padrões que esteja dentro do que é desejado. Vou dar um exemplo muito clássico. O tempo de fermentação de um pão, né? O tempo de fermentação ele vai dizer muito sobre o resultado do teu pão. Se a minha fermentação ela for curta, né, for uma fermentação que não aconteceu no tempo ideal, o que vai acontecer? Eu não vou ter um pão bem desenvolvido, os alvéolos não vão ser bem formados, né? Talvez até se for o fermento industrializado, né, o fermento industrial, você vai ter o gosto indesejado desse fermento naquele pão. Então tudo isso porque você teve uma fermentação um pouco mais curta. André, então para eu ter certeza eu vou deixar ele fermentar bem à vontade. E aí você vai ter outro fator que também é indesejado. Um pão que fermenta por muito tempo, ele tem características como acidez, né? Já que eu deixei fermentar por muito tempo, eu vou ter formação desses ácidos. E vai ser uma acidez que não vai ser desejada. Tem processos de panificação que a acidez ela é desejada, mas de um processo, por exemplo, de um pão industrializado, isso não é tão desejado. Outro fator, o pão ele vai ficar ressecado, né? Uma fermentação excessiva dá essa característica, por isso que às vezes você vai cortar o pão e ele vai todo se desfazendo. E tem gente que gosta desse pão? Tem pessoas que gostam, que acham legal aquela casquinha, mas tem gente que não gosta. É um defeito, mas que para uns é bom e para outros não. Então a gente não se prende, né? A gente não deixa de fazer porque as pessoas começam a pôr defeitos. Não, você tem que chegar num padrão, você tem que seguir, você saber que o que você está fazendo está dentro do que um protocolo estabelece. É igual critérios que a legislação estabelece que a temperatura tem que ser de X a Y. Então eu estou dentro desse intervalo. E é isso que a gente tem que manter. O intervalo pode ser um pouco diferente do que as pessoas estão, a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer, mas o seu está dando certo, porque onde você mora, né, a região que você mora permite que você faça isso. Então, era essa a dica que eu tinha para dar para vocês. Deixe os comentários, faça sua sugestão de novos assuntos, isso é muito importante para a gente.